Hoje é terça-feira, 6 de maio, e é dia de decisão para o Botafogo. O Glorioso entra em campo às 7 da noite em Valência, na Venezuela, para encarar o Carabobo pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A missão é clara: vencer ou vencer. Um empate pode até manter o time vivo matematicamente, mas na prática significaria ficar com um pé fora da competição. Uma derrota. Essa praticamente sela o adeus precoce à busca pelo bicampeonato continental. Então não tem outra, o Botafogo precisa entrar com sangue nos olhos, respeitar o adversário, mas mostrar por que é o atual campeão da América. E o cenário é propício. O Carabobo é disparado o time mais frágil do grupo. Isso não quer dizer que vai ser fácil, longe disso, mas é uma daquelas partidas em que o favoritismo precisa ser confirmado dentro de campo. O desempenho tem que ser firme e convincente, com postura de time grande. Ainda mais considerando que o Glorioso precisa recuperar a confiança jogando fora de casa. Se vier uma vitória com boa atuação, melhor ainda, porque mostra força e dá moral para o restante da caminhada. Falando da preparação, o Botafogo pode vir com algumas novidades no time titular. O técnico tem testado variações táticas e tudo indica: pode optar por uma estratégia mais ofensiva logo de início. Um meio-campista central pode começar no banco, dando lugar a um volante mais marcador. A provável escalação tem John Nuni, Gol, Vitinho, Jair, David e Ricardo, e uma disputa entre Gregory e Marlon Freitas para fechar a defesa com Arthur, compondo o meio. No ataque, a expectativa de uma formação com dois atacantes, sendo um deles mais aberto pela esquerda. Essa configuração mostra que o time deve ir para cima mesmo jogando fora de casa. E precisa ir. Porque não basta o Carabobo ser o lanterna do grupo, é o Botafogo que tem a obrigação de se impor, jogar com intensidade, diminuir os erros e melhorar a pontaria. O que não pode acontecer é repetir atuações apagadas como já vimos em outros jogos da temporada. A margem de erro agora é zero. Um vacilo pode custar a vaga nas oitavas e comprometer um ano inteiro de trabalho. Vamos olhar agora um pouco mais de perto o adversário. O Carabobo, mesmo sendo tecnicamente mais fraco, não pode ser subestimado. Em 2023, a equipe fez 17 partidas com 8 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. Marcou 17 gols e sofreu 13. Já na Libertadores tem apenas 1 ponto em 3 jogos e ocupa a última posição do grupo. Vem de um empate em 1-1 jogando em casa, mas desde a derrota para um time carioca, engatou uma sequência de 5 jogos sem perder 2 vitórias e 3 empates. Jogando em seu estádio, o Misael Delgado, o desempenho é mediano 54% de aproveitamento. Mas é bom lembrar que a maior parte desses jogos foi pelo Campeonato Nacional, que tem um nível técnico muito inferior ao da Libertadores. Em 8 partidas em casa, o Carabobo venceu 3, empatou 4 e perdeu 1. Isso mostra que, mesmo em seus domínios, o time encontra dificuldades para se impor. Na primeira partida contra o Botafogo lá no Brasil, o Carabobo entrou em campo com 5 defensores, uma estratégia totalmente fora do padrão da equipe. Levou 2 gols no fim do jogo, sendo pressionado desde o começo. Para essa partida de volta, a expectativa é que o time retorne ao esquema tradicional, com 4 defensores, 3 meias e 3 atacantes, buscando mais jogo principalmente pelas pontas. E aí que mora o perigo mesmo quando joga com linha de 4. O Carabobo costuma deixar muitos espaços nas laterais, o que pode ser explorado com cruzamentos perigosos. Inclusive, mesmo sem sofrer tantos gols por cima, o time venezuelano tem muita dificuldade de se defender em bolas alçadas na área. Na última partida que disputaram, venceram por 3-1. Mas o gol sofrido foi justamente de cabeça. Além disso, cometem muitas faltas perto da área, algo que pode favorecer finalizações diretas ou jogadas ensaiadas do Botafogo. E isso não. É tudo mesmo sendo o time que menos sofre finalizações no campeonato local, é o que mais depende do goleiro que tem se destacado com defesas importantes. Contra o Glorioso, ele já mostrou serviço. Ou seja, se o Botafogo quiser balançar as redes, vai ter que caprichar nas finalizações, criar oportunidades e não desperdiçá-las. Chutar de média distância pode ser uma boa, especialmente se o Carabobo repetir a estratégia de recuar e fechar o meio.
O time brasileiro teve espaço para arriscar de fora no primeiro confronto e pode ter de novo, especialmente se conseguir manter a posse e empurrar os venezuelanos para dentro da própria área. No ataque, o Carabobo gosta de explorar o contra-ataque. Quando recuam as linhas e recuperam a posse, saem com velocidade. Foi assim que criaram chances contra o Botafogo, com Berrios aparecendo cara a cara com o goleiro em mais de uma ocasião. Já quando optam por London, um centroavante mais fixo e artilheiro da equipe com 4 gols, o time aposta mais em cruzamentos e menos nas arrancadas pelo meio. Tudo depende de como o técnico vai montar a equipe. Mas seja qual for a formação, a defesa do Botafogo precisa estar ligada o tempo todo sem dar brechas. No campeonato venezuelano, o Carabobo terminou a fase inicial em segundo lugar e, mesmo estando na semifinal, tem a menor média de posse de bola, apenas 42,5%. Isso mostra que é um time que não gosta de controlar. O jogo prefere reagir aproveitando os erros do adversário. A criação de jogadas quase sempre começa nos pés dos zagueiros ou dos volantes que abrem nas pontas e tentam encontrar jogadores como Tortoleiro pela direita e Cano Saus pela esquerda. Esses dois são as principais ameaças ofensivas pelas laterais. Tortoleiro não jogou o primeiro duelo por suspensão, mas agora deve estar em campo reforçando o lado direito. Cano Sails, por sua vez, é o extremo mais perigoso do time no momento. A defesa do Botafogo tem que prestar muita atenção nessa movimentação. Os pontas se posicionam abertos, recebem a bola e aceleram em direção à área. Quando conseguem espaço, levam perigo. É essencial marcar bem esses lances para evitar surpresas desagradáveis. Agora, falando um pouco de história, o Botafogo tem um retrospecto muito favorável contra times venezuelanos. Em 25 confrontos, são 16 vitórias, 8 empates e apenas uma derrota. E essa única derrota nem foi para um time da Venezuela, foi contra o Barcelona do Equador. Desde 1950, o Botafogo enfrenta clubes do país caribenho, com destaque para aquele jogo histórico em que enfrentou um combinado de Caracas, apresentado como seleção venezuelana, e venceu por incríveis 11-0. Naquela ocasião, a equipe brasileira atropelou com gols de Janinho, Zezinho, Otávio e outros, deixando sua marca em território adversário. Hoje, a estreia em Valência carrega um simbolismo especial. É a capital do estado de Carabobo e será palco de uma partida decisiva para manter vivo o sonho da Libertadores. O Glorioso precisa voltar a vencer fora de casa. Já são 8 jogos. Longe do Brasil, sem marcar um gol sequer. Isso precisa mudar. O torcedor espera, o time sabe da responsabilidade e a classificação passa obrigatoriamente por uma vitória hoje. Até porque, mesmo ganhando o Botafogo, ainda vai precisar derrotar um time argentino em casa para garantir a vaga nas oitavas. Então, cada ponto é valioso. Que o dia termine com a alegria de uma boa atuação, os 3 pontos na mala e a confiança renovada. Porque hoje é jogo de Libertadores, é noite de decisão e o Botafogo precisa mostrar que está à altura do título que carrega no peito. E não tem desculpa, o adversário é frágil, o estádio não é dos mais hostis e o time brasileiro tem elenco, camisa e história para se impor. Mas isso precisa se refletir dentro das 4 linhas. O que vimos até aqui foi um Botafogo oscilando, alternando momentos de lucidez com falhas de atenção, especialmente fora de casa. A instabilidade custa caro em torneios como a Libertadores. Por isso, a expectativa em cima desse confronto é enorme. O torcedor quer atitude, quer um time que entre para matar o jogo, que controle o meio-campo, que pressione a saída adversária e principalmente que saiba o que fazer com a bola nos pés. E é aí que o trabalho do treinador vai ser posto à prova. A escolha pelos jogadores certos, o equilíbrio entre defesa e ataque e as substituições no momento certo podem definir o rumo da partida. Não dá para ser previsível. Não dá para repetir erros. A Libertadores é cruel com quem vacila. E o Botafogo sabe disso. O elenco é experiente, tem jogadores acostumados com decisões, mas é preciso jogar com inteligência, com cabeça fria. E coração quente. Do outro lado, o Carabobo vai entrar com tudo. Sabe que a vitória é a única chance real de ainda sonhar com classificação. E mesmo que tecnicamente inferior, vai tentar usar o fator casa a seu favor. A torcida venezuelana deve comparecer
e o clima deve esquentar ainda mais se o jogo ficar equilibrado. Por isso, o Botafogo precisa matar no peito e jogar com maturidade. Não pode se afobar, não pode se desorganizar se o gol demorar a sair, porque esse é o tipo de jogo que, se virar drama, complica. E aí tudo o que foi construído até aqui pode desmoronar em 90 minutos. Mas a confiança precisa estar presente. O histórico é bom, a camisa pesa e o elenco tem qualidade? O que falta é transformar isso em desempenho em resultados? A torcida está junto mesmo à distância. Cada passe certo, cada chute bem dado, cada bola dividida vai ser acompanhada com emoção pelos milhões de botafoguenses espalhados pelo mundo. E todos eles querem a mesma coisa: ver o time jogando como campeão, vencendo como campeão e se classificando como campeão. É hora de virar a chave. Deixar para trás a sequência sem gols fora de casa. Mostrar que o Botafogo não vai ser só figurante nessa edição da Libertadores. Hoje em Valência é noite de resgatar a identidade vencedora. O momento é agora. O adversário é acessível, o cenário é favorável. Só falta o time entrar em campo e fazer o que precisa ser feito. Vamos acompanhar cada lance com atenção, torcendo para que o Glorioso encontre o caminho do gol e, mais que isso, o caminho da vitória. Porque a Libertadores não espera. E quem quer levantar a taça tem que mostrar sua força em qualquer lugar, contra qualquer adversário, sob qualquer condição. Que hoje seja o primeiro passo de uma nova arrancada. Pra cima deles, Botafogo gostou da informação. Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o RJ Sport News. O futebol brasileiro vive dias de grandes movimentações nos bastidores. O Botafogo SAF, comandado pelo empresário norte-americano John Textor, está prestes a passar por uma transformação histórica. O dono do Paris Saint-Germain, o influente dirigente catarí Nasser Al-Khelaifi, fez uma proposta formal para adquirir o clube carioca. E segundo fontes próximas à negociação, Textor já teria sinalizado positivamente para a venda. A proposta chega num momento delicado para o Botafogo. Após uma temporada de altos e baixos no Campeonato Brasileiro, marcada por um início arrasador e uma queda de rendimento drástica na reta final, o clube tem buscado estabilidade e novos rumos para consolidar seu projeto esportivo e financeiro. A entrada de Al-Khelaifi promete não apenas reforçar os cofres alvinegros, mas também projetar o Botafogo no cenário internacional com mais força. Nasser Al-Khelaifi é presidente do PSG desde 2011 e também lidera o grupo Qatar Sports Investments, QSI, braço financeiro do governo do Qatar no esporte. Sob sua gestão, o clube francês se tornou um dos mais ricos e midiáticos do mundo, contando com estrelas como Neymar, Messi e Mbappé. Agora, com os olhos voltados para o Brasil, o dirigente parece interessado em expandir sua influência na América do Sul, enxergando no Botafogo um ativo promissor em termos de marca, torcida e potencial esportivo. John Textor, por sua vez, enfrentou turbulências recentes na condução do projeto botafoguense. Apesar dos investimentos iniciais e da promessa de uma revolução gerencial, o desempenho irregular da equipe, combinado a críticas sobre a condução técnica e executiva do clube, levou o empresário a reconsiderar sua posição. A proposta de Al-Khelaifi, considerada robusta financeiramente, surge como uma oportunidade para que Textor recupere parte de seu investimento e permita que o Botafogo entre em uma nova era de profissionalismo e competitividade. Concretização da venda ainda depende de trâmites burocráticos e da aprovação de conselhos envolvidos na estrutura do clube. No entanto, o ambiente nos bastidores aponta para um desfecho positivo e iminente. Caso se confirme, essa negociação colocará o Botafogo como o primeiro clube brasileiro sob o controle direto de um grupo ligado ao QSI, abrindo um novo capítulo na história do futebol nacional. O torcedor alvinegro, atento e esperançoso, acompanha os próximos passos com ansiedade, sonhando com dias de glória sob a batuta de um dos nomes mais poderosos do futebol mundial. Obrigado por assistir ao RJ Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no Rio, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida.
Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times.